Capítulo 20. Joseph Murphy. Hoje eu quero caminhar com você por uma ideia muito simples, mas profundamente libertadora, a de que o espírito não envelhece. O corpo passa por estações, o tempo toca a aparência, os dias deixam suas marcas, mas existe em você uma parte que permanece intacta, viva, desperta, silenciosamente jovem. E é justamente para esse centro que este capítulo nos conduz. Murphy começa nos lembrando que o subconsciente nunca envelhece. Ele o descreve como eterno, sempre jovem, infinito, parte da mente universal de Deus, algo que não nasceu e que não pode morrer. Quando ele diz isso, não está falando apenas de uma teoria reconfortante. Está nos convidando a abandonar uma hipnose antiga. Essa ideia repetida tantas vezes de que envelhecer é, inevitavelmente, perder valor, perder brilho, perder presença. Para ele, a verdadeira juventude não está nos anos do calendário. Está na qualidade íntima dos pensamentos, na disposição interior, no tipo de vida que cultivamos em silêncio. E então ele desloca o foco do corpo para aquilo que realmente sustenta a vida por dentro. Paciência, bondade, honestidade, humildade, boa vontade, paz, harmonia, amor fraternal. Essas qualidades não envelhecem. Elas não enrugam, não enfraquecem, não se aposentam. Ao contrário, quando uma pessoa continua vivendo a partir delas, algo nela permanece fresco. O olhar pode amadurecer, a voz pode se tornar mais serena. Os gestos podem perder a pressa da juventude, mas o espírito continua luminoso. Talvez o ponto mais forte logo no início seja este. Não são os anos, por si só, que produzem decadência. Murphy menciona pesquisas e reforça que o medo do tempo, muito mais do que o tempo em si, exerce um efeito destrutivo sobre a mente e sobre o corpo. E isso muda tudo. Porque se o medo da idade envelhece, então a paz diante da vida rejuvenesce. Se a expectativa de perda enfraquece, a expectativa de continuidade fortalece. Se uma pessoa se convence de que está entrando numa fase inútil, seu subconsciente tende a obedecer a esse retrato. Mas se ela contempla essa etapa como abertura, profundidade, expansão, o subconsciente também trabalha nessa direção. É aqui que este capítulo deixa de ser uma explicação e se torna quase uma conversa ao pé do ouvido. Porque ele não está dizendo apenas, pense positivo. Ele está dizendo, cuidado com a imagem que você aceita de si mesmo. Cuidado com a filosofia íntima que você repete sem perceber. Cuidado com as frases que parecem inofensivas. Já passou meu tempo. Agora é só esperar. Não sirvo mais para isso. Estou velho demais. Para Murphy, essas frases não descrevem apenas um estado. Elas constroem um destino interior. Então, ao entrar neste capítulo, entre assim, como quem fecha a porta para o medo e abre espaço para uma verdade mais alta, a de que há em você algo que o tempo não toca. E quando essa verdade começa a ser aceita, lentamente a vida inteira começa a responder de outro modo. Murphy conta a história de um velho amigo que foi visitar em Londres. Era um homem com mais de 80 anos, bastante doente, física e emocionalmente abatido, já praticamente entregue à ideia de fim. Mas o que mais impressiona nessa passagem não é a idade do homem. É a filosofia secreta com que ele já vinha vivendo havia muito tempo. Ele se sentia inútil. Dizia que ninguém mais o queria. Falava de si como quem já havia sido retirado do fluxo da vida. E Murphy percebe ali algo decisivo. Aquele homem não estava sofrendo apenas do peso dos anos. Estava sofrendo da imagem mental que havia aceitado sobre os anos. Essa é uma diferença silenciosa, mas enorme. Porque uma pessoa pode ter muitas décadas de vida e ainda estar interiormente aberta, criativa, curiosa, viva. E outra pode estar muito antes disso já exausta, endurecida, sem expectativa, já fechada para o novo. Murphy é muito claro. O homem de Londres havia envelhecido no pensamento. Sua mente consciente vinha oferecendo ao subconsciente, dia após dia, uma definição de velhice como inutilidade, insignificância e descarte. E o subconsciente, fiel como sempre, transformava esse padrão íntimo em experiência concreta. É por isso que ele diz que a velhice não é o voo dos anos, mas a madrugada da sabedoria. Que imagem bonita é essa! A madrugada da sabedoria. Não a noite final, não o apagamento, não o último corredor escuro, mas uma aurora. Uma faixa de luz que começa a se aparecer depois de muita estrada. Murphy quer arrancar a velhice do campo da extinção e colocá-la no campo da revelação. Não como perda do que importa, mas como amadurecimento daquilo que realmente sustenta. E, quando ele fala em sabedoria, não está se referindo apenas à experiência acumulada. Está falando da consciência dos poderes espirituais do subconsciente e do conhecimento de como aplicá-los para viver com plenitude. Em outras palavras,
Viver mais não é apenas atravessar mais tempo. É poder enxergar mais fundo. É ter menos fascínio pelo ruído e mais intimidade com a essência. É deixar de medir a vida apenas por velocidade, desempenho, aparência e começar a reconhecê-la por presença, lucidez, serenidade e sentido. Murphy insiste que ter 65, 75 ou 85 anos não precisa ser o começo do fim. Pode ser o começo de um padrão de vida mais fértil, mais livre e até mais produtivo do que tudo o que veio antes. E ele diz isso de um jeito que quase pede fé. Não uma fé cega, mas uma fé cooperativa, uma expectativa interior que trabalha junto com o subconsciente. Acredite nisso. Espere confiante, ele diz, e seu subconsciente fará com que isso se realize. Talvez seja isso que este bloco queira deixar repousando em você. Não é a idade cronológica que determina o clima da alma. É a visão interior que você cultiva sobre essa etapa. Quando a mente aceita o fim, o corpo costuma sentir isso. Mas quando a mente aceita continuidade, utilidade, sentido e luz, algo começa a se reorganizar por dentro. E é justamente dessa reorganização que Murphy vai falar a seguir, quando ele nos convida a receber a mudança não como tragédia, mas como passagem para uma forma mais alta de vida. Agora Murphy dá um passo ainda mais profundo. Ele diz que a velhice não é uma ocorrência trágica. O que chamamos de envelhecimento é, na verdade, uma mudança. E talvez aqui esteja uma das chaves mais delicadas de todo o capítulo. Aprender a receber a mudança com alegria, com cordialidade, sem ressentimento contra o tempo. Porque cada fase da vida humana, segundo ele, não é uma queda. É um passo adiante num caminho que não termina. Essa visão altera completamente o peso emocional da passagem dos anos. Se cada etapa é um avanço, então não há humilhação em amadurecer. Não há rebaixamento em deixar para trás aquilo que já cumpriu sua função. Não há perda essencial quando a vida troca de veste. Há transformação. Há deslocamento. Há expansão de perspectiva. Há coisas que pertencem à juventude, sim, mas também há grandezas que só podem nascer depois de muita travessia. Murphy amplia essa ideia ao afirmar que o homem possui poderes que transcendem. Os poderes físicos e sentidos que transcendem os 5 sentidos do corpo. A vida para ele é espiritual e eterna. Isso significa que a identidade profunda da pessoa não pode ser medida apenas pela energia muscular, pela agilidade dos movimentos ou pelo vigor externo. Tudo isso tem sua importância, claro, mas não esgota quem somos. Existe um centro mais profundo, ligado à própria vida ou a Deus, e esse centro está sempre se renovando. É por isso que ele afirma que a vida não envelhece. Deus é vida, ele diz, e a vida está sempre se refazendo, sempre se renovando, sempre se expressando de novas maneiras. Quando alguém se identifica apenas com o corpo que muda, com a força que oscila, com o ritmo que desacelera, sente medo. Mas quando começa a se identificar com essa vida mais funda, eterna, indestrutível, o medo diminui. Surge uma espécie de repouso interior. Não um repouso passivo, mas um repouso confiante. Murphy toca, inclusive, na ideia de sobrevivência após a morte e procura mostrar que a vida não se esgota nas aparências materiais. Dentro do universo do capítulo, isso não aparece como curiosidade, mas como sustentação filosófica e espiritual. Se a vida é maior do que o corpo, então o envelhecimento corporal não pode ser a verdade final sobre você. O corpo muda sim, mas a vida continua. A forma se altera, mas a essência permanece. Há algo muito íntimo nessa passagem, porque ela dissolve uma angústia silenciosa que muitas pessoas carregam sem dizer. A sensação de que estão sendo lentamente empurradas para fora da relevância, para fora da beleza, para fora do mundo. Murphy responde a isso dizendo: não, você não está sendo empurrado para fora da vida. Está sendo convidado a conhecê-la de um ponto mais alto. Talvez você perceba que o capítulo vai ficando cada vez mais terno e mais firme ao mesmo tempo. Ele não nega a mudança. Ele apenas se recusa a tratá-la como condenação. E no próximo bloco, essa ternura vai encontrar uma imagem muito bonita. A da juventude recuperada não por esforço físico desesperado, mas por lembrança interior, visão e direção espiritual. Em determinado momento, Murphy traz uma imagem cheia de delicadeza. A de recordar os dias da juventude não para lamentar o que passou, mas para reacender dentro de si o estado interior da juventude. Ele cita Jó e fala dessa luz sobre a cabeça, dessa orientação divina que atravessa as trevas. E então nos conduz a uma ideia muito simples e muito forte. O segredo não é voltar no tempo, mas recapturar o espírito da alegria. Isso é bonito porque muda a natureza da saudade. Em vez de olhar para trás com dor, como quem diz aquilo acabou, ele propõe que a pessoa recupere, emocional e espiritualmente, a vibração daquilo que havia de vivo em si.
O entusiasmo, a confiança, a expectativa, a capacidade de se alegrar, a prontidão interior, como se a juventude, na sua essência mais verdadeira, não fosse um período biológico, mas uma disposição da alma. Quando ele fala da lâmpada que brilha sobre a cabeça, a imagem é quase íntima demais para ser ignorada. Essa lâmpada é a inteligência divina, a orientação interna, a percepção de que mesmo quando as sombras crescem, existe uma luz que continua mostrando o caminho. O subconsciente, alinhado com essa verdade superior, deixa de servir ao medo e passa a servir ao bem esperado. A madrugada sempre chega, ele sugere. As sombras sempre se dissipam. É por isso que Murphy insiste tanto na linguagem que usamos ao falar de nós mesmos. Ele recomenda substituir a frase "estou velho" por algo muito diferente. Tenho sabedoria no caminho da vida divina. Perceba o tamanho dessa troca. Uma frase fecha a identidade na perda. A outra abre a identidade para a continuidade. Uma resume a pessoa a uma aparência cronológica. A outra a reposiciona dentro de um fluxo sagrado de crescimento. E aqui ele faz um alerta importante. Não aceite o retrato que a sociedade, os jornais, as estatísticas ou o ambiente impõem a respeito da velhice. Não aceite a propaganda da decadência como se ela fosse destino inevitável. Recuse-se a ser hipnotizado por essa narrativa. Para Murphy, essa hipnose coletiva rouba da pessoa a visão correta de si mesma. E sem visão, o subconsciente acaba trabalhando para um desenho menor do que a verdade. Então ele pede algo muito concreto. Tenha uma visão. Veja-se como uma pessoa feliz, serena, radiante, bem-sucedida, poderosa, em paz. Não como uma afirmação vazia, mas como uma imagem interior capaz de orientar a energia profunda da vida. O subconsciente responde a imagens carregadas de sentimento, e é por isso que essa visão importa tanto. Talvez este seja um dos momentos mais íntimos do capítulo, porque ele não está pedindo performance. Não está pedindo que ninguém finja vigor ou dispute juventude com os jovens. Está pedindo algo mais profundo. Que você preserve por dentro a sua ligação com a vida, com a alegria, com a luz, com a direção espiritual. E é justamente aqui que Murphy vai fazer uma distinção decisiva no próximo bloco. A diferença entre permanecer jovem de espírito e tentar, desesperadamente, parecer jovem por fora. Há uma parte do capítulo em que Murphy quase sorri diante de um erro muito humano. Ele imagina um homem de 65 anos tentando, freneticamente, provar que continua jovem do mesmo modo que os mais novos. Exibindo proezas físicas, competindo, comparando-se, querendo mostrar que ainda consegue igualar-se aos melhores. E Murphy não condena o cuidado com o corpo, nem o movimento, nem a vitalidade. O que ele questiona é o desespero escondido atrás disso. A tentativa de vencer o tempo por aparência, como se a dignidade dependesse dessa disputa. Aqui ele traz uma verdade central. Dietas, exercícios, jogos e esforços externos não bastam para manter alguém jovem. Se por dentro a mente já aceitou a velhice como derrota. A pessoa envelhece ou permanece jovem de acordo com os seus processos de pensamento. Essa frase atravessa o capítulo inteiro, e talvez valha a pena deixá-la ecoando por alguns segundos dentro de nós, porque ela devolve a questão ao lugar essencial. Não é uma guerra contra os anos. É uma relação com a própria consciência. Murphy cita Provérbios, como imagina em sua alma, assim ele é. E isso vem logo depois do alerta sobre o medo da velhice. O medo, para ele, produz exatamente aquilo que a pessoa teme. Quem vive antecipando deterioração mental, decadência física, abandono e inutilidade, aos poucos vai gravando essa expectativa no subconsciente. E aquilo que é pensado com insistência e sentimento tende a se transformar em experiência. Mas o que é então envelhecer de verdade, dentro da lógica do capítulo? Murphy responde sem rodeios. Você envelhece quando perde o interesse pela vida. Quando deixa de sonhar. Quando para de procurar novas verdades e novos mundos para conquistar. Essa resposta é poderosa porque desloca a velhice do rosto para o coração. Não é o cabelo grisalho que envelhece. Não é a lentidão do passo que envelhece. É a desistência interior. É o fechamento. É a secura da imaginação. É o abandono do encanto. Por isso ele valoriza tanto uma mente aberta a novas ideias, novos interesses, novas possibilidades. Enquanto essa abertura existe, a vida continua circulando. A curiosidade mantém a alma respirando. O amor pelo que ainda pode ser aprendido mantém a pessoa ligada à corrente viva da existência. E isso é juventude no sentido mais alto que Murphy quer transmitir. Há uma ternura especial em perceber que ele não está exigindo façanhas, nem brilho social, nem produtividade mecânica. O que ele quer preservar é o movimento íntimo da alma em direção à vida, o desejo de continuar se interessando,
o impulso de continuar crescendo, a disposição de não se tornar uma sala fechada por dentro. E no próximo bloco, ele vai mostrar como isso pode se expressar de maneira concreta na aposentadoria, na maturidade e na vida dos que, longe de estarem acabados, talvez estejam justamente entrando em uma fase de colheita e criação. Murphy olha para a aposentadoria de um jeito muito diferente daquele que tantas pessoas aprenderam a ver. Para ele, a aposentadoria não é sentença de inutilidade. É uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho. Talvez até o início da realização de um sonho antigo, guardado por anos enquanto a pessoa estava ocupada demais tentando apenas ganhar a vida. E essa inversão é muito bonita. Chega um momento em que você pode deixar de concentrar toda a atenção em ganhar a vida, para, enfim, dedicar sua atenção à própria vida. Ele conta o caso de um diretor de empresa que foi forçado a se aposentar aos 65 anos e escolheu enxergar isso não como rebaixamento, mas como promoção. Disse que via sua aposentadoria como quem sobe do jardim de infância para o primeiro ano, depois para a faculdade, sempre em direção a um passo adiante na ladeira da vida e da sabedoria. Que resposta linda! Nada de fim, nada de descarte, nada de margem, apenas um novo patamar de liberdade. Esse homem passou a estudar mais sobre fotografia, viajou, registrou lugares, transformou seu interesse em contribuição, começou a fazer conferências, tornou-se requisitado. O que isso revela dentro do capítulo é que a vida continua oferecendo campos férteis para quem continua disponível por dentro. Há inúmeras maneiras de interessar-se por algo maior do que si mesmo, diz Murphy. E talvez seja isso o que mais rejuvenesce o espírito. Continuar voltado para algo vivo, criador, significativo. Ele reforça também que precisamos dos nossos cidadãos mais idosos, não apenas por respeito, mas por necessidade real. Porque a maturidade traz visão, prática, profundidade, discernimento. Os cabelos grisalhos, se existem, deveriam ser vistos como predicado, não como desvantagem. Como sinal de experiência, compreensão e valor acumulado. Murphy não trata a idade como algo a esconder. Ele a trata como algo a honrar. Ao mencionar exemplos de pessoas que seguiram aprendendo, criando e realizando em idade avançada, ele reforça que a mente não precisa entrar em declínio só porque o calendário avançou. Pelo contrário, muitas vezes, a capacidade de raciocinar, discernir, contemplar e expressar se torna ainda mais refinada com os anos. O verdadeiro desperdício não está em envelhecer, está em acreditar cedo demais que já não há nada pela frente. E talvez você fique uma sensação muito serena, a de que viver não precisa estreitar. Viver pode ampliar, viver pode aprofundar. Viver pode amadurecer sem endurecer, pode desacelerar sem apagar, pode perder urgência e ganhar sentido. Murphy vai ainda mais fundo. Ele fala da mente que não envelhece, dos frutos da velhice, da utilidade espiritual, do ser humano maduro e da beleza de continuar florescendo, até o término do livro dessa travessia humana. E então Murphy faz questão de reafirmar algo que, a essa altura, já começa a soar menos como teoria e mais como reconhecimento interior. A mente não envelhece. O corpo pode pedir outro ritmo. Os hábitos podem mudar. O mundo pode olhar para a idade com seus rótulos apressados. Mas a mente, quando ligada à vida, continua fértil, ativa, capaz de criar, compreender, decidir, servir e iluminar. Para mostrar isso, ele fala de homens que permaneceram intensamente vivos em idade avançada. Cita Herbert Hoover, já idoso, ainda ativo, escrevendo, pensando, trabalhando, mantendo ao redor de si movimento, clareza e entusiasmo. Murphy não se impressiona apenas com a atividade externa desse homem, mas com a atmosfera interior que percebe nele. Afabilidade, alegria, cordialidade, compreensão, como se a verdadeira prova de juventude não estivesse no volume de tarefas, mas na qualidade do espírito que a sustenta. Isso é importante porque este capítulo não glorifica a agitação, ele glorifica a presença. Não celebra a correria, celebra a lucidez. A mente jovem, no sentido de Murphy, é a mente que não se deixa envenenar por amargura, ressentimento, má vontade, autocomiseração. É a mente que, mesmo atravessando críticas, perdas, dificuldades e mudanças, continua encontrando paz no fundo de si, continua ligada à presença divina, continua voltando ao silêncio da alma para de lá receber direção. Perceba como tudo vai se encaixando. Antes ele nos mostrou que o medo da velhice envelhece, depois que a visão de si mesmo orienta o subconsciente. Agora, ele revela o que acontece quando alguém mantém a vida interior limpa, aberta e conectada à verdade eterna da vida. A pessoa não se apaga.
Ela amadurece sem escurecer. Ela atravessa os anos sem se tornar menor por dentro. Talvez seja isso que mais internece neste trecho. Murphy parece dizer: não entregue sua mente ao calendário. Não a entregue às opiniões do ambiente. Não permita que a sociedade defina o prazo da sua utilidade, da sua luz, da sua presença. Há algo em você que pode continuar, produzindo muito depois de o mundo supor que já terminou. E veja como isso conversa com tudo o que ele já vinha dizendo. Quando a pessoa insiste em afirmar a vida, quando se vê como alguém ainda útil, ainda valioso, ainda capaz de aprender, criar e servir, o subconsciente recebe essa ordem silenciosa e trabalha nela. O espírito responde. A disposição muda. A própria expressão da vida muda. E repare como isso se liga ao que ele já havia dito sobre sonhar. Você envelhece quando perde o interesse pela vida, quando para de sonhar, quando fecha a porta para novos mundos. Mas enquanto existe curiosidade, enquanto ainda há um quero entender, um quero aprender, um quero ir mais fundo, a corrente da vida continua passando. Talvez este bloco queira deixar você em contato com uma pergunta muito mansa, mas muito transformadora. O que em você ainda quer florescer? Não apesar da idade, mas justamente com a profundidade que a idade trouxe. Porque Murphy está nos levando, pouco a pouco, a esse lugar onde viver mais não significa encolher. Significa amadurecer o que antes ainda estava verde. Ele amplia esse horizonte com uma sequência de exemplos impressionantes, quase como se abrisse diante de nós uma galeria de almas que continuaram produzindo beleza, pensamento e obra quando tantos já esperavam delas apenas silêncio. Murphy diz que precisamos dos nossos cidadãos mais idosos. E ele não fala isso por cortesia nem por sentimentalismo. Fala por reconhecimento. Porque existem frutos que só aparecem depois de longa estação. Existem visões que só amadurecem depois de muito tempo de observação, erro, fé, trabalho e recolhimento. Existem obras que só podem nascer quando a alma já deixou para trás a pressa, a vaidade e a ansiedade de se provar. É por isso que ele reúne uma série de exemplos tão expressivos. Catão aprendeu grego aos 80 anos. Sócrates aprendeu a tocar instrumentos musicais nessa mesma idade. Michelangelo pintou grandes obras aos 80. Goethe terminou o Fausto já idoso. Leopold von Ranke iniciou sua história do mundo aos 80 e a concluiu aos 92. Tennyson escreveu Crossing the Bar aos 83, Isaac. Newton seguia trabalhando intensamente aos 85. John Wesley ainda dirigia. Pregava e orientava aos 88. Murphy parece nos oferecer esses nomes, como quem abre uma janela e deixa entrar ar fresco em uma casa muito fechada. Olhe, ele parece dizer, veja quantas vezes o mundo errou ao supor que a grandeza pertence apenas aos anos iniciais. Veja quantas vezes a obra maior chegou mais tarde. Veja quantas vezes a plenitude não estava na pressa da juventude, mas na maturidade da visão. E o ponto não é comparar ninguém a esses nomes. O ponto é derrubar a mentira íntima de que a passagem do tempo diminui inevitavelmente. A capacidade de criar, contribuir, aprender ou servir. Para Murphy, quando a pessoa se alinha com a vida, os anos podem até tornar mais refinada a sua utilidade. O corpo pode mudar sim, mas a mente, o espírito, o discernimento, a profundidade, a compreensão, tudo isso pode continuar crescendo. Há também algo muito bonito quando ele diz que deveríamos colocar nossos cidadãos mais velhos em altos postos, dando-lhes oportunidade de trazer as flores do paraíso. Que imagem bonita, as flores do paraíso. Como se a maturidade pudesse oferecer ao mundo um perfume raro, uma visão mais limpa, uma sabedoria menos barulhenta e mais verdadeira. E aqui, de novo, o capítulo toca fundo. Ninguém precisa aceitar a ideia de que seu melhor já passou só, porque os números avançaram. Às vezes, o melhor ainda nem encontrou a forma certa de aparecer. Às vezes, a obra da maturidade exige exatamente o que só o tempo pôde construir. Profundidade, fé, serenidade, precisão, interioridade. Se você prestar atenção, Murphy está desmontando um medo e construindo uma reverência. Desmontando o medo da velhice e construindo a reverência pela vida amadurecida. Ele leva isso para um lugar ainda mais íntimo, quase devocional, quando fala da oração, da sede de Deus e dos frutos da velhice como expressão do Espírito. Depois de falar de utilidade, criação, sabedoria e continuidade, Murphy desce ainda mais fundo, até o terreno da alma diante de Deus. Ele sugere uma oração simples. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E essa escolha não é por acaso, porque no fundo este capítulo inteiro está tentando nos lembrar que a verdadeira juventude
do espírito vem da ligação com a fonte. Quando a alma perde contato com essa fonte, tudo seca mais depressa. O medo aumenta, a identidade se estreita, a pessoa começa a se definir por aparências, por funções, por desempenho, por utilidade social. Mas quando ela volta a beber da água interior, volta a sentir que a vida não depende apenas do que os olhos veem. Volta a perceber que existe nela uma dimensão eterna, continuamente alimentada por Deus. É nesse contexto que Murphy fala dos frutos da velhice. E veja como isso é belo. Ele não descreve a velhice como tempo de esgotamento, mas como tempo de fruto, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé, mansidão, temperança, qualidades que, para ele, não envelhecem nem morrem. Qualidades que podem até ficar mais visíveis quando a pessoa já não está tão presa às urgências e competições da primeira metade da vida. Ele cita também a ideia bíblica de que na velhice ainda se dão frutos, ainda há seiva, ainda há verdor. Que imagem mansa e poderosa. Não apenas sobrevivência, não apenas permanência, seiva e verdor. Ainda há vida correndo, ainda há frescor por dentro, ainda há nutrição espiritual, ainda há capacidade de abençoar. Murphy quer que a pessoa madura se veja desse modo. Não como o resto, mas como árvore antiga ainda cheia de vida. Não como ramo seco, mas como presença fecunda. Não como alguém deixado para trás, mas como alguém que alcançou um ponto de vista mais alto, de onde contempla melhor as verdades de Deus e da vida. Talvez esse seja um dos trechos mais íntimos de todo o capítulo, porque ele desloca a questão da idade para a qualidade da alma. Uma alma ligada ao amor continua jovem. Uma alma banhada em paz continua jovem. Uma alma com bom humor, boa vontade e alegria profunda continua jovem. E não porque nega a realidade, mas porque participa de uma realidade maior. É como se Murphy sussurrasse: não tente segurar a juventude pela forma. Receba a juventude pela fonte. Não lute para parecer o que já passou. Permita-se expressar o que está amadurecendo. Não conte apenas os anos. Conte a luz, a paz, a bondade, a profundidade que foram se acumulando no caminho. E no próximo bloco ele começa a condensar tudo isso em princípios muito claros, quase como se estivesse reunindo em poucas chaves tudo o que foi nos dizendo ao longo dessa travessia. À medida que o capítulo se aproxima do fim, Murphy começa a condensar suas ideias com uma nitidez ainda maior. Mas mesmo quando resume, ele não perde a ternura do caminho que percorreu até aqui. O que ele reafirma, em essência, é que a juventude, de espírito, depende do que a mente escolhe cultivar e do que o coração escolhe irradiar. Ele insiste que as qualidades mais valiosas da vida, paciência, bondade, amor, boa vontade, alegria, paz interior, são eternamente jovens. A pessoa que continua habitando essas qualidades permanece jovem de espírito, ainda que os anos se acumulem. Isso muda a régua com que passamos a nos avaliar. Já não importa tanto o que o espelho diz num instante. Importa o que a alma sustenta com constância. Murphy também volta a alertar contra o medo da velhice. O medo, para ele, é uma forma de sugestão negativa profundamente poderosa. Quando alguém teme demais o avanço dos anos, começa a esperar decadência, fragilidade, inutilidade e fim. E então, aquilo que foi temido passa a ser aceito interiormente como roteiro provável. Mas o capítulo inteiro é uma recusa desse roteiro. Uma recusa calma, firme, espiritual. Como quem diz, você não precisa concordar com essa mentira. Ele reafirma ainda que a aposentadoria pode e deve ser vista como nova aventura. Um tempo para novos estudos, novos interesses, novos projetos, novas formas de contribuição. Um tempo para fazer o que antes talvez não cabia na rotina. Um tempo em que a vida pode se tornar menos, apertada por obrigações e mais, disponível para sentido. E isso é profundamente libertador, porque devolve à maturidade o direito de continuar sendo começo. Outra ideia que ele reforça é a de tornar-se um elemento produtor e não um prisioneiro da sociedade. Não esconder a própria luz. Não aceitar o papel de figurante de si mesmo. Não se encaixar passivamente na expectativa coletiva de redução. Murphy parece dizer que há uma responsabilidade espiritual em continuar irradiando aquilo que Deus acendeu em você. E então voltam com simplicidade e força. Os pilares mais bonitos do capítulo. O segredo da juventude é o amor, a alegria, a paz interior e o bom humor. Não há nada de complicado nisso, mas há tudo. Porque essas qualidades mantêm a alma em contato com a vida, mantêm o coração aberto, mantêm a mente leve, mantêm a pessoa fora da rigidez, fora da secura, fora da sombra de quem já não espera mais nada. Se você olhar para trás,
vai perceber que Murphy construiu um caminho muito consistente. Começou desmontando o medo. Depois corrigiu a visão de velhice. Em seguida mostrou que a mente não envelhece, que o subconsciente responde à imagem interior, que a maturidade pode ser criativa, útil e bela, e que os frutos mais altos da vida aparecem justamente quando a alma amadurece em Deus. Tudo isso vai se fechar com a sensação de que este capítulo não quer apenas ser entendido, ele quer ser guardado, quer permanecer dentro de quem escutou, como uma nova maneira de olhar para o tempo, para si mesmo e para a própria eternidade. E ao chegar aqui, o que fica não é apenas uma ideia bonita sobre envelhecer melhor. O que fica é uma mudança de eixo, uma troca silenciosa, mas decisiva, entre duas formas de viver o tempo. De um lado, a velha crença de que os anos retiram da pessoa seu valor, sua utilidade, sua beleza e sua possibilidade de florescer. Do outro, a verdade que Murphy sustentou do início ao fim, a de que o espírito, ligado à vida de Deus, permanece jovem, criador, fértil e eterno. Talvez seja por isso que este capítulo soe tão consolador sem jamais se tornar fraco. Ele consola, mas também corrige. Acalma, mas também desperta. Não permite que a pessoa se abandone à propaganda da decadência. Não permite que confunda mudança com derrota. Não permite que aceite a velhice como sinônimo de fim. Ao contrário, convida a ver essa etapa como madrugada da sabedoria. Tempo de fruto, estação de seiva e de verdor. E então tudo volta ao ponto mais íntimo de todos. Como você se vê por dentro. Porque é isso que, pouco a pouco, orienta o seu subconsciente, o seu estado interior, a sua energia, a sua presença. Se você se vê como alguém terminado, sua vida tende a encolher. Mas se você se reconhece como filho da vida infinita, como alguém ainda capaz de amar, aprender, servir, criar, compreender e irradiar paz, então algo em você continua abrindo caminhos. Murphy deixa claro que os frutos mais altos não pertencem só aos primeiros anos. Amor, alegria, paz, fé, mansidão, bondade, boa vontade. Nada disso envelhece. Pelo contrário, tudo isso pode se tornar mais verdadeiro, mais estável, mais belo, mais luminoso com o passar do tempo. E talvez essa seja a imagem mais bonita com que este capítulo nos presenteia. A de uma vida que amadurece sem se apagar. Então, se este capítulo falou com você, guarde isto com carinho. Você não precisa entregar sua identidade ao calendário. Não precisa se definir pela redução. Não precisa aceitar a hipnose do medo. Há em você uma parte que continua viva, inteira, ligada à fonte. E é dessa parte que a verdadeira juventude nasce. Não da aparência, não da pressa, não da comparação, mas da comunhão com a vida. E assim chegamos ao término do livro, com a sensação de que Murphy não nos deixou uma técnica, mas uma companhia, uma forma mais mansa, mais elevada e mais verdadeira de olhar para a passagem do tempo.